Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, muito boa noite a todos aqueles que estão conosco, ligados na Rádio Web Cristo Consolador. Mais uma vez, a nossa gratidão de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para mais uma noite com Joana de Ângeles, a nossa querida amiga, essa irmã que nos conduz, todos aqueles que realmente estão estudando a doutrina espírita. Vamos aproveitar esse momento e fazermos uma pequena rogativa ao Senhor para que possamos nos ligar à espiritualidade, pedindo ao Senhor Jesus nesse momento que abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, que abençoe a nossa querida Rádio Web Cristo Consolador e a toda a sua direção, a todos os companheiros e companheiras que vêm também trabalhar com todos nós juntos nesse canal, cada um trazendo a sua mensagem de amor, a sua mensagem cristã. Agradecemos, Senhor, estarmos aqui reunidos em Teu nome para mais uma noite de reflexões com as lições de nossa querida Joana de Ângeles. Bom, espero que todos tenham passado um Natal de muita paz, de muita tranquilidade. Sabemos, nós espíritas, pelo menos, e todas as pessoas que realmente se dizem cristãs, sabemos que esse é o aniversário de Jesus, apenas simbólico. Sabemos que Jesus não nasceu nessa época, então, mas tudo bem. O importante é lembrar, ter um dia histórico do aniversário de Jesus. E é muito emocionante um mês que nós falamos de fraternidade, né? Que sentimos mais de perto a presença de Jesus, que dentre os acontecimentos que têm envolvido o nosso planeta, e todos os seres humanos que aqui habitam na Terra, estamos passando por um momento de muitas dificuldades. Todos falam, e é verdade, da grande transição planetária, da mudança de ciclo. E muitas vezes, ao olharmos tantos conflitos, muitas pessoas custam a crer que seja uma mudança para melhor. Mas a Joana diz que nas mais tormentosas situações em que nós nos encontremos, durante o trânsito carnal, que a gente evite o pessimismo e que a entrega
né, nos entregarmos de verdade. Porque, às vezes, temos medo de nos entregar e achar que não vale a pena mais lutar, porque, aparentemente, vimos as guerras, o mal, tantos acontecimentos desastrosos para o nosso planeta, na parte de clima, da natureza, tudo contribui para pensamentos pessimistas daqueles que não têm o privilégio de conhecer a nossa querida doutrina, que nos explica racionalmente, como Kardec sempre nos ensinou, que tudo isso faz parte de um grande plano de evolução espiritual, porque esse processo evolutivo ele se faz ele se constitui por muitos programas. O que acontece? A Joana de Ângeles fala que erros e sucessos é que vão contribuir para a diretriz de segurança que deve nortear a nossa existência planetária. Então, tudo isso que nós estamos vendo nesse processo evolutivo tem uma razão de ser. Então, nós temos sucessos, os erros e acertos. Faz parte do grande laboratório humano. É assim que a ciência trabalha, em cima de acertos, de erros, até encontrar realmente o X da questão, encontrar aquilo que viemos buscar, que é a nossa, aqui no planeta, é a nossa evolução espiritual. Então, não podemos, assim, nos revoltar e nos espantar com as dificuldades, porque essas dificuldades, elas constituem um programa. São programas para o nosso aprimoramento moral. Interessante, quando nós falamos, a Joana fala de as dificuldades fazem parte de um programa, ou de programas de aprimoramento moral, nós ficamos pensando, boa noite, Ritinha, nós ficamos pensando, então existe um programa? Cada um de nós tem um programa de evolução, o planeta também tem um programa, tudo está programado. Então, se existem programas para o aprimoramento moral, é porque existem caminhos para a nossa evolução espiritual. E ela fala sobre a lapidação, né, da ganga, que é aquilo que reveste a pedra preciosa, que envolve o diamante. Para descobrirmos, para chegarmos ao diamante espiritual precioso, é preciso lapidar. E tem instrumento para isso, não é? Que é aquele ferrinho pontudo, esqueci agora o nome, mas aquele que esculpe a pedra, ele tem que fazer isso com muito carinho, muito cuidado, para não danificar o diamante. Deus também. Ele tem o máximo de carinho e cuidado quando nós estamos submetidos às leis de causa e efeito. Para quê? Para não vamos quebrar, não é para ferir, apesar de doer, mas essa ganga, ela precisa ser limpa. Aí nós pensamos, uma encarnação só? Pode até ser que existam espíritos que tenham essa, não é? Eu acho que é muito difícil, numa reencarnação só, sermos totalmente esculpidos, até porque, se nós pararmos para pensar, se nós fôssemos listar os nossos defeitos, aquilo que a gente precisa melhorar, a lista é tão grande que realmente numa só reencarnação não daria para eliminarmos, para realmente burilarmos tantas imperfeições. Mas, quando a Joana diz
que essa ganga está ocultando o precioso diamante espiritual, é o anjo guardado dentro de nós, vale a pena lutar, vale a pena passar pelas dificuldades. É o cinzel, não é? Pelo cinzel do lapidador. Vale a pena, porque apesar de doer, uma vez retirado, não tem mais como repor isso. Agora vamos começando a nos iluminar, porque a lei é de evolução, ninguém retroage. Então, uma vez que alcançamos uma virtude, não perdemos mais. Então, o que acontece dentro de todas essas aflições, de tudo isso que a Joana vem falando sobre esse processo evolutivo? Enfermidades de todo tipo, de todas as formas. E as provações? Provações de variada denominação. E o abandono. E a solidão. São disciplinas que ela fala que são necessárias para a aprendizagem moral do nosso ser, de nós, seres humanos. Aí eu fico pensando, porque eu também fico pensando, eu fico também digerindo tudo isso que Joana fala, que não é mais novidade, mas sempre reverbera de uma forma de nos fazer o quê? Refletir. Eu acho que eu estou um pouco rouca. Estou sentindo que a voz está meio lusco-fusco, como dizia minha avó. Então, eu fico pensando que todas essas questões dolorosas, elas constituem disciplinas necessárias para a nossa aprendizagem moral. É como na escola. Nós vamos vendo desde lá do jardim, né, o primário, o ginásio. Eu ainda sou antiga, hein? Ainda falo ginásio científico, eu sou dessa época. Eu nem sei como é que é a época de hoje, porque realmente eu me perdi. Mas eu estou falando dessas disciplinas que, a partir do momento que a gente vai passando de ano, as disciplinas vão aumentando, elas vão se complicando. Para nós, vai se tornando mais difícil. Nossa, agora temos que estudar matemática, geometria, não sei mais o quê. Tudo isso, para mim, sempre foi um grande fantasma. Matemática, que não é? É a mesma coisa. As nossas provas, muitas vezes, são aquelas que são disciplinas que vão nos ajudar a caminhar. À medida que nós vamos passando de ano, tendo notas boas nessas disciplinas, nós vamos angariando mais um pouquinho de luz. Não é? Olha, vai sendo esculpido devagarzinho essa ganga que nos envolve. A Joana fala uma coisa que eu achei até engraçado, que eu nunca tinha ouvido. Olha que nós já estudamos Joana há um tempo, mas eu nunca tinha lido essa frase da Joana, que ela diz que a enfermidade é o imposto que a saúde exige a fim de estar em equilíbrio. Gente, eu fiquei pensando nisso. A enfermidade é o imposto que a saúde exige a fim de estar em equilíbrio. Fiquei realmente ruminando essa frase. Como assim? A enfermidade é o imposto que a saúde exige. Não sei, eu fiquei pensando que, para termos saúde, precisamos de vários itens, não é? Para adquirirmos a saúde integral, uma saúde realmente, não é? Boa. Quando ficamos enfermos, eu fico pensando isso, tá? Se eu estiver errada, comentem aí. Eu fico pensando que a doença, né, qualquer tipo de enfermidade, é um alerta.
é um alerta de como nós estamos nos conduzindo. Eu até tirei esse estudo há um tempo atrás do livro A Doença como Caminho. Então, a enfermidade, se ela é um imposto que a saúde exige, então, porque a saúde exige que nós pensemos bem, nos alimentemos bem. Não tem uma frase antiga, corpo são, mente sã, corpo são? Cheguei a essa conclusão. Eu não sou dona da verdade, mas pelo que a gente vem estudando, os espíritos vêm nos ensinando que para termos saúde integral é preciso ter um comportamento, uma postura, uma alimentação, pensamentos totalmente higienizados. Então, toda vez que a gente adoece, porque caiu mal aí o que a gente faz, pronto, a gente adoece, já como se fosse um aviso. Aí, esse é um aviso, é um imposto que temos que pagar à saúde, porque muitas vezes é um imposto muito caro que nós temos que pagar pela nossa indisciplina, pelos nossos maus pensamentos, por todos aqueles vícios morais que a Joana fala, né? É o orgulho, o egoísmo, a vaidade, pensamentos contra o outro. Claro, isso, o ódio, o rancor, são coisas, sentimentos horríveis que vão adoecendo o nosso espírito e somatizando no corpo somático, né? No nosso corpo físico, que adoece. Então, é como se fosse realmente um imposto que pagamos a fim de estar em equilíbrio, porque se a gente estiver vigilante, epa, eu não estou bem, o que foi que fez eu adoecer, o que eu ando pensando, o que eu ando fazendo, briguei com fulano, e não consegui nem desculpar, estou com muita raiva. Nossa, aí já atacou o fígado, o estômago, vai atacar algum órgão nosso, que é aquele órgão que é o nosso gatilho. Então, quando a gente perceber que está sendo tomado por qualquer tipo de enfermidade, por menor que seja, prestemos atenção em como estamos nos conduzindo. Então, pelo menos eu acho que eu entendi. Quem tiver entendido de outra forma, escreva, fale. Vamos, não é, trocar essas informações, porque não sou dona da verdade, mas é pelo que a gente vem estudando, e a psicologia também vem confirmando as doenças psicossomáticas. Só pode ser isso. Esse imposto que a saúde exige é a consequência de não pensar bem, de não estar bem. Então, a Joana diz que ninguém se encontre em testemunho aflitivo que não receba a ajuda de Jesus, que nos inspira paciência e resignação. Resignação, as pessoas falam muito dessa palavra. Eu vou ter que ficar me resignando. Eu não posso chorar minha dor. Se eu estiver sentindo, eu não posso falar. Claro que sim. Ninguém está dizendo isso. Mas é uma resignação sem revolta. Uma resignação com ação. Já está falando, né? Resignação. Nos mover. Não ficarmos presos
aquele evento doloroso das perdas, principalmente dos entes queridos, das pessoas que a gente ama, por mais que saibamos que a morte não existe, que vamos nos reencontrar, se for dentro no planejamento do merecimento, não há por que não aceitar. Sentir a ida é igualzinho estarmos num aeroporto, nos despedindo de um ente querido, seja filho, seja o que for, indo embora morar em outro país. E que a gente sente, e que a gente, às vezes, parece que não vai suportar a ausência daquele filho, daquela filha, daquela pessoa que a gente tanto ama. Mas nós sabemos que essa pessoa está viva, e vamos dizer assim, mas tem como a gente se falar por vídeo? Sim, mas como o telefone toca de lá para cá, também temos como nos comunicar quando é permitido, quando temos maturidade suficiente para não nos desequilibrarmos, quando estamos em plena aceitação, apesar da dor. Quem disser, pelo menos Joana, quem disser que a Joana diz que não pode sofrer, não pode chorar, é mentira. Ela diz que essa dor, esse luto que é saudável, é válido sentir. O que não é possível, o que não é válido é a revolta. Nos revoltarmos principalmente contra Deus. Por que comigo? Por que eu? Por acaso nós somos seres privilegiados que porque nós? Não, porque nós vamos passar pelas provas, expiações, pelas dores, por tudo isso que nós estamos aqui no planetinha Terra, que é maravilhoso. Estamos aqui para sermos lapidados, testados. É o nosso programa disciplinar. Então, mas a gente pensar que Jesus sempre está ao nosso lado, nos inspirando, isso é de um conforto que não tem tamanho. Porque o espírito, ele vai se aprimorando moral e intelectualmente durante as suas reencarnações. Numa eu desenvolvo sentimentos que estão anestesiados, que ampliamos a capacidade emocional solidária. E outra, em reencarnação, penetramos no conhecimento para decifrarmos os enigmas, as incógnitas da jornada, e assim sucessivamente, através das reencarnações, nós vamos nos desenvolvendo moral e intelectualmente. Existe coisa mais sábia do que a reencarnação, que é a justiça divina. Nossa, como Deus é bom de nos dar sempre mais uma oportunidade quando a gente faz um monte de bobagem. Quando a gente não estuda para a prova, a gente tira 0, ou então uma nota muito baixa, que a gente chama, né, nota vermelha. Nossa, essa era a obsessão dos alunos. Ai, tirei nota vermelha, meu boletim vai ficar sujo. Mas nas reencarnações tem uma coisa bacana, que é, podemos até ficar com a nota vermelha, mas a oportunidade de trazer essa nota para o azul, em outras vidas, em outras reencarnações, nessas novas oportunidades, podermos saldar os débitos e elevar os nossos créditos. Então, olha aí que bacana a gente saber que existe solução, que existe uma forma de nós riscarmos o vermelho da nossa nota no passado. Vamos fazer de novo as disciplinas que erramos
e vamos estudar para não repetir de ano. O materialismo, a Joana nos fala, que ele tem uma feição derrotista e perturbadora. É muito verdade isso, porque o materialismo, ele conspira contra a integração do sofrimento na nossa pauta existencial. E o que o materialismo faz? Sugere suicídio como solução para quaisquer problemas e situações desgastantes. E nós temos observado isso muito, com muita tristeza em nossos corações, nas redes sociais ultimamente, pelo assédio da internet, pessoas não famosas e outras famosas tirando a sua própria vida. Joana nos diz que fugir de algo não liberta o indivíduo daquilo que o assedia, que o persegue. Somente o enfrentamento pacífico é capaz de conduzir a solução, equacionar a aflição e dar um novo rumo mediante a apresentação dos recursos solucionadores. De novo, vamos refletir sobre isso. Justamente, o materialismo, ele não consegue enfrentar pacificamente esses momentos de aflição. Não conseguem dar um rumo, porque no momento ele não tem, ele não sabe que tem, porque todos têm, recursos solucionadores, recursos internos, porque não somos uma tábula rasa, nós somos espíritos reencarnados com muitos conhecimentos do nosso passado. Adquirimos muitos recursos, muitos foram soterrados pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, mas estão aqui dentro de nós. Então, quando nós temos o privilégio de conhecer e adentrar o conhecimento espírita, conhecer Jesus, que traz para nós, nos ensina a buscar esses recursos solucionadores. O Espiritismo, como terceira revelação, mastiga direitinho, traz mastigadinho para todos nós os caminhos solucionadores. Mas aí estamos falando do materialista. Né? O que o materialismo ele pode fazer com as pessoas que realmente não conseguiram entender o seu significado existencial, sua proposta de vida. Então, ela diz que quando o indivíduo, inadvertido, opta pelo autocídio, que é o suicídio, ele demonstra, veja bem, a dimensão do seu orgulho ferido. Se me perseguem na mídia, eu tenho meu orgulho ferido, me sinto humilhada, me sinto como me defender. Aí vou para o autocídio, porque aí eu acho que fujo do problema. Então, ela diz que demonstra a dimensão do seu orgulho ferido, a força das paixões aselvajadas que ela fala, que nos dominam e transfere para outra oportunidade o teste que o promoverá à situação mais nobre. Aí é todo aquele processo, né,
do suicídio, do tempo, de como será. Tudo vai depender sempre de nós, dos intercessores por nós, pela misericórdia de Deus. Aí ela cita alguns exemplos, que eu também vou citar brevemente, porque nos nossos estudos da psicologia profunda de Joana, quando a Joana fala no nome de pensadores, filósofos, nós sempre pesquisamos e trazemos para o grupo, debatemos o pensamento daquele filósofo. Aqui não teríamos tempo para isso. Então, ela fala de Friedrich Nietzsche, que, aliás, é assim, muito conturbado as opiniões sobre ele. Só realmente quem estuda filosofia profundamente pode falar do pensamento de Nietzsche. Eu realmente, oi, Luzia, eu realmente não sou uma estudiosa da filosofia, mas a gente até dá uma navegada de vez em quando nesses mares. Então, ele foi um poeta maravilhoso, alemão, e compôs, assim, aliás, ele sempre foi atormentado e deprimido. Eu me confundi com outro que eu vou falar aqui, e deprimido, ele resistiu, olha que beleza, a tentação do suicídio. Ele conseguiu resistir enquanto escrevia a sua grande obra-prima, Assim Falou Zaratustra. Ai, eu acho tão difícil falar esse nome. Quebra-língua, Zaratustra. Ele, a Joana, num dos livros dele da coleção, eu acho que a Luzia estava nessa aula, quando falamos do super-homem, de Nietzsche, ele explica interessante mesmo como é essa obra-prima dele. Eu confesso que não li a obra-prima, eu só vi uma sinopse falando sobre isso, mas eu penso que aqueles que gostam de filosofia e querem se aprofundar devem buscar essa obra-prima, que é muito interessante, porque assim também a gente vai entendendo um pouco do pensamento da Joana Cleverson. Exatamente, Luzia, nós fomos privilegiadas dele ter explicado, um querido amigo, amor da minha vida, meu marido, que já está no plano espiritual, ele amava a filosofia e explicou para a turma tudo sobre Nietzsche, sobre a questão do super-homem que ele fala, maravilhoso. Então, acho que vale a pena as pessoas pesquisarem um pouco sobre essa obra-prima, Assim Falou Zaratustra. Também ela fala do Heinrich Heine, que foi um poeta alemão que compôs páginas assim insuperáveis de beleza. Eu andei dando uma olhadinha, mas esse eu não conhecia, então não deu tempo de eu pensar um pouco mais do pensamento dele, adentrar. Mas ele diz, Joana fala, que enquanto paralítico sofria de dores insuportáveis, mas escrevia poemas maravilhosos. Olha aí a aceitação como ação. Isso não o impediu de colocar a beleza da sua poesia. Então, quando ela diz isso, que a galeria dos que cantaram enquanto choravam é expressiva, legando à posteridade um patrimônio de arte, literatura, tecnologia e amor que engrandece o espírito humano. Que beleza isso, que maravilha saber que tantas pessoas, não é? Tantos homens e mulheres, apesar do sofrimento, construíram teorias,
poesias, literatura, tantas coisas, e nós, com uma dor no dedo, ficamos reclamando da vida. Então, ela diz que todos eles experimentaram momentos de fraqueza, mas sobrepuseram a coragem e o devotamento para prosseguirem com o quê? Com o estoicismo, quer dizer, com resignação diante do sofrimento. Vejam que beleza esses nomes que ela cita aqui, quando ela lembra também que medem-se os valores morais da criatura humana pelas suas resistências espirituais e dimensões dos ideais que abraçam em favor dos quais dedicam a vida. E então se mede os valores da criatura humana pelas suas resistências morais. Aquele que não vive choramingando, amaldiçoando, reclamando, nhanhanhã, não. Aquele que consegue resistir. Ah, mas aí é porque está sentindo dores tenebrosas. Mas o espírito entende que ele precisa reagir. E é nesse momento que ele se inspira na beleza da poesia, da literatura, na beleza da vida de um quadro. Como Beethoven, ninguém pode avaliar a angústia de Beethoven, compondo totalmente surdo e enriquecendo a humanidade com a nona sinfonia, sem poder ouvir-lhe uma nota única. Gente, que coisa emocionante. Quanta gente, porque escuta mal, mesmo hoje tendo aparelhos sofisticadíssimos, ai, não posso ir na palestra, porque eu não estou ouvindo muito bem. Ai, eu não posso isso. Então, isso tudo desmente. Tem por terra tudo isso que os reclamões, né, ficam aí xingando, amaldiçoando, chorando. Agora ela diz uma coisa que é maravilhosa, que Jesus estava com ele e jamais deixou de amparar os que sofriam. Então eu tenho a impressão, agora é uma coisa minha, que essas pessoas que lutam no sofrimento, que procuram realmente aceitar com amor, Jesus está ali ao lado e elas conseguem captar a presença de Jesus. E aí elas ficam motivadas, elas não desanimam. Enquanto eu vejo gente que põe tudo a perder, porque estão passando por coisas que mesmo cavaram nas suas vidas. Ai, Kátia, eu vou me matar. Eu digo assim, vai. Tu não acredita em reencarnação, mas tu se mata para você ver o que vai te acontecer. É a maior ofensa para Deus que alguém pode fazer é tirar sua própria vida. É uma audácia nossa. Assim como o aborto. Então, a pessoa precisa pensar muito antes de abrir a boquinha para falar, vou me matar. Como se a vida fosse eu me mato. Acabaram esses problemas, resolvi tudo. Que acabou mesmo, morri, vou ficar lá dormindo, que beleza. Então, se a gente aceitar Jesus em nossos corações e na nossa vida, sabemos que a qualquer momento de dor, de solidão, de tristeza, de saudade, nós temos Jesus conosco. Porque existe, como a Joana fala, uma aceitação religiosa
em torno do sofrimento como de natureza punitiva, abandono dos céus. Deus me abandonou. Eu não sou nada. Porque Deus não me olha. Oh, porque Deus isso, Deus aquilo. Isso vem de religiões, não é? A gente sabe. A gente traz isso, não é? Lá do passado, distante, não tão distante, das religiões que tinham. E tem ainda caráter punitivo. Fora assim, imagina como teria sido para Jesus, o nosso incomparável Rabi, como ele teria experimentado o supremo abandono do Pai misericordioso por ocasião da sua crucificação. Ele foi abandonado? Alguém tem dúvida que ele possa ter sido abandonado por Deus? É não conhecer a essência de Jesus. Nós ainda não conhecemos Jesus. Por mais que a Joana se esforce, ela dá um duro danado para a gente conhecer Jesus. É um dos poucos espíritos, na minha visão, que procura retratar Jesus de uma forma brilhante. Ela traz Jesus dentro da psicologia profunda de uma forma nunca vista. Porque, como Joana de Cusa, ela foi testemunha da crucificação. Ela viu os últimos momentos do Mestre. Ela viu tudo o que aconteceu. Ela conheceu Jesus. Conheceu, mas continua perto dele, porque eles são assim, Joaninha e Jesus, não? Ela se comunica com ele. Mas estamos falando de por que a preocupação dela de trazer Jesus para todos nós, para perto de nós, como um ser não longe, tão distante que parece até sei lá o quê. Não. Assim como Jesus trouxe Deus como Pai pertinho de nós, a Joana também traz Jesus para pertinho de nós, falando dele, mostrando como ele agia, os sentimentos. Só alguém que conheça muito bem Jesus pode falar dele dessa forma que Joana fala. Claro que a dor também é um recurso terapêutico. De reparação espiritual, a gente sabe disso. De reparação espiritual e moral de delitos praticados. Tudo bem, aceitamos, sabemos disso, está tudo bem. Agora, é indispensável apresentar-se na biografia de equivocados que escreveram histórias tristes e vergonhosas na sua trajetória pretérita. Dramas trágicos, relacionamentos inditosos, condutas perversas, interesses sórdidos, ações degradantes que envergonham a sociedade, ressurgem em paisagens sombrias de dor e desespero por impositivo da lei de evolução. Então, a gente sabe disso, né? Quantas histórias retratadas em documentários, filmes e séries, em livros, no teatro, no cinema. Quantas tragédias descritas de histórias reais. Mesmo aqueles que fugiram ao atirar-se ao abismo do suicídio, retornam dilacerados,
com o corpo deformado, a mente em desalinho, a emoção em destrambelho, como efeito da ação nefanda prática. Sempre haverá consequências. Pelo que a gente tem lido e buscado, cada caso um caso, quem somos nós para julgar, mas as consequências sempre virão, pelo ato de transgressão à lei. Mesmo que seja uma pena até um pouco mais atenuada, porque só Deus sabe, né, os caminhos, mas sempre existirá uma consequência, porque não respeitamos a lei. A lei de Deus, ela é soberana, não tem como burlar, não tem jeitinho. Eu vou dar um jeitinho, não existe isso. Nas leis de Deus, são leis universais. Não tem, porque é do Japão, é da Malásia, é do Brasil, não importa o país, o suicídio será sempre uma afronta às leis de Deus. Não importa que é cultural, o araquiri, não interessa. Nada disso é desculpa. Agora, Deus é quem vai fazer a medida de cada ato, mas contrariou a lei. A gente não diz roubar é roubar. Pode ser um palito de fósforo como um banco. Mas não pode comparar? Pode comparar. Roubar é roubar. A pena será, não é, de acordo com a gravidade do ato. Aí é outra coisa. Mas consequência terá. Sempre teremos consequência de todo ato que estiver fora das leis. Principalmente das leis de Deus, porque as da terra a gente sabe como é que é. Infelizmente. Mas da de Deus, ninguém escapa. Mas eu não vi. Não viu, nem tem que ver, porque não é vingança, é justiça. Diferente. Não importa que a pessoa não resgate aqui, pode ser em outras vidas, não nos interessa. Isso é com Deus e o faltoso. Não nos cabe questionar a Deus quando será. Melhor a gente cuidar da nossa vida, né, da nossa evolução espiritual. Acho mais tranquilo, que já não é coisa fácil, né? A gente sabe disso. Mas ela diz também uma coisa que é verdade, que mesmo esses espíritos que cometem esses desatinos não se encontram abandonados, não. Estão sempre assessorados pelos abnegados mentores e guias espirituais, que são encarregados de reeducá-los e de auxiliá-los no soerguimento. Imagina se Deus seria cruel, né? O cara faz lá a maior bobagem, fica-te agora a própria sorte. E os queridos mentores, os educadores, e os guias espirituais ficariam satisfeitos. Azar dele, problema dele. Importa que eu não peco mais. Como assim? De jeito nenhum. Os amigos espirituais querem um bem imenso a nós. E eles vão fazer de tudo através da permissão divina para nos ajudar. Como ela diz aqui, para nos reeducar. E nesse momento nós estamos numa reencarnação, me parece, de reeducação em todos os sentidos. Que bom se nós já podemos dizer que nos encontramos numa situação de reeducação. Graças a Deus e a doutrina espírita,
Nós estamos nos reeducando, ou pelo menos tentando nos reeducar. Agora, ela diz uma coisa muito séria. Para quem estuda o Manuel Filomeno, vai entender bem nos casos lamentáveis das obsessões. Ela diz em que as vítimas revoltadas investem em cobranças lamentosas. Mas ninguém se encontra a revelia, não, sem cuidado, sem o apoio de Jesus como pacificador, numa atitude de compaixão, de misericórdia, mas também de justiça, em reequilíbrio da ordem e das leis que foram ultrajadas. O obsidiado não é uma vítima coitadinha, mas o obsessor não pode ser a mão do escândalo. Então, quando ela diz que Jesus traz no seu apoio atitude de compaixão, misericórdia e justiça. Então, o trabalho educacional, a gente sabe lá no nosso estudo de Manuel Filomeno, a gente sabe como é feito esse trabalho de reeducação, da doutrinação. Então, imagine se esses espíritos queridos, como Manuel Filomeno de Miranda e todos aqueles mentores, não fizessem nada em cada caso tenebroso, com obsessões estranhas, complexas, até tenebrosas. Mas a espiritualidade está sempre ali atenta a um pedido de intercessão de uma mãezinha, de alguém que ame aquela pessoa, de uma esposa, ou de um marido, de um filho. Sempre uma madrinha. Gente, a gente sempre teremos alguém a pedir por nós. Isso é maravilhoso. Por mais que a gente seja espírito de porco, vai ter sempre alguém que olha para a gente, gosta apesar de, não por causa de. E por causa disso, nós temos aí intercessores maravilhosos para orar e pedir por nós. Então, a Joana fala que para que a gente se reserve nas aflições. Momentos para reflexão, para o convívio com Jesus. É um momento, principalmente agora, um momento muito sério, como havíamos falado logo no início, pelos quais a Terra, nosso planeta, está passando. Porque se mantivermos uma atitude otimista, atitude de prece, uma atitude de espiritualidade, não de materialidade, nós podemos ajudar e muito. Porque a maioria de nós diz, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer com o problema lá dos palestinos? Como eu posso fazer com os problemas da África? Como eu posso fazer os problemas do Brasil aqui, com nossos problemas seríssimos? Podemos fazer. Ela diz, ora, e mantém o pensamento nas áreas sublimes da espiritualidade, a fim de que possamos sentir-lhe a presença e inspiração. Então, no momento em que nos elevamos em pensamentos às áreas sublimes da espiritualidade maior, vamos sentir a presença de Jesus. E a sua inspiração vai nos trazer o conforto, as orientações que precisamos para pedir em prol do nosso planeta, em prol de qualquer pessoa.
Jesus está sempre ao nosso lado, mesmo quando não solicitado. Como é bom amar Jesus. Saber que mesmo quando não falamos com Ele, não o chamamos, Ele está ali. Porque Jesus é o bom pastor. E Ele ama todas as suas ovelhas. E Joana diz que procuremos identificá-lo como oportunidade de paz e de reconforto moral durante a lida, durante o trabalho árduo. Na hora, né, que o bicho está pegando, a gente procura identificar Jesus pertinho de nós, com a sua presença. Mas lembremos de uma coisa, é possível que a gente não retire o sofrimento, tá? Porque ela diz que de que necessitamos para sermos felizes. Então, com certeza, propiciará um clima psíquico de harmonia e de ventura. Então, não é porque não nos retira o sofrimento que ele não está ao nosso lado. Pelo contrário, é preciso que essa certeza traga para nós a confiança de um clima harmônico e de ventura. Isso já é um conforto, já é um presente. Ela diz uma frase muito importante. Nada te afaste da presença de Jesus. As horas de júbilo, que possamos convertê-las em bálsamo para outros que o desconhecem ou não conseguem conectá-lo. Mantenhamos o nosso pensamento nas suas lições e tudo se transformará em nós para melhor. Quando ela diz para encerrar, sim, são estes dias de convulsão que foi gerada anteriormente, porque nada disso que está acontecendo surgiu do nada. Sorri com ternura para os que anelam por uma expressão gentil. Faze algo especial, original em homenagem a Jesus. Hoje é o nosso dia de identificá-lo conosco. E esta é a hora de entregarmos-nos por definitivo ao seu amor. Não posterguemos o momento libertador. E assim, cumprindo com aquilo que eu venho falando a todas essas semanas, em agradecimento a Jesus, como governador deste planeta, pedimos, Senhor, nesse momento, que a tua misericórdia envolva o nosso planeta Terra, aliviando, Senhor, o sofrimento que não vem de agora. Abençoa-nos, Senhor, com a tua presença em nossas vidas. Que possamos estar contigo durante toda a nossa vida. Graças a Deus. Um feliz ano novo
para todos nós, com a presença de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Muito obrigada por todo esse ano que passamos juntos. Fiquem com Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.